Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo venha abençoar cada um de nós, né? Conquista Suíça baiana, um pouco fria, mas do jeito que eu gosto, tá bom demais. Amo a natureza. Que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir e que a palavra sirva, né, de bálsamo para nós. Amém? A palavra hoje aqui se encontra no livro de Romanos 14, tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cair, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Até aqui, teu verso 4. A pergunta é, irmãos, como anda você? Como está você na fé? Está bem? Glória a Deus, graças a Deus. Está? Como está? Se essa fé sua está bem, como está a sua paciência para com aqueles que estão fracos na fé, que estão enfermos na fé? Como está? Você está tendo paciência, muitas vezes, até com aquele que está dentro do seu próprio seio familiar, com aquele irmão do ministério? Como está? Mas também eu quero dizer para você, irmão abençoado do ministério, você também que conhece a palavra de Deus, e quem conhece a palavra de Deus e que busca ele em espírito e verdade, sabe sim quando está fraco na fé ou quando está com uma certa teimosia. Porque tem situações que não é fraqueza espiritual, fraqueza de fé, é teimosia. Né? Tudo isso faz parte da natureza humana e que nós devemos ter muito cuidado para nós estar fazendo uma reflexão se realmente é uma fraqueza espiritual que está chegando em mim, né? Se é, ou se eu estou com uma determinada teimosia. Amém? Então nós temos que ter tudo isso. Mas aqui, como tem a tolerância para com os fracos na fé, o Senhor está nos pedindo para que nós sejamos tolerantes. O Senhor Jesus Cristo, em nenhum momento, ele pensou, sabe, nele, no individualismo. Ele pensou em querer estar contribuindo para com aqueles que buscam ele, para com aqueles que estão fracos na fé, que estão enfermos, e ele sempre está procurando ajudá-los. Eis a questão, e nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece. Acontece sim. Enquanto estivermos com os pés aqui em cima da terra desse jeito. Então eu digo aos irmãos, o que é enfermos na fé ou fracos na fé? Enfermos na fé ou fracos na fé são aquelas pessoas que não têm, irmãos, o pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade, apesar de buscarem conhecimento da verdade, apesar de buscarem conhecer o Senhor, ainda estão vagueando, a palavra é essa mesmo, vagueando entre Jesus e uma religião, uma crença qualquer. Tem pessoas que ainda estão vagueando entre Jesus e uma religião. Para começar, religião não te salva. Religião não te salva. Quem te salva é Jesus Cristo. Tu querendo, se você quiser. Eu costumo dizer, o pastor Dalman aqui, ele tem uma frase da autoria dele mesmo, né? Que é uma frase que pode se colocar como um versículo. Jesus Cristo, salvação da minha alma. Mas eu fui e acrescento mais ela também. Jesus Cristo, salvação das nossas almas, se nós quisermos. Amém? Se nós quisermos. Jesus é a salvação da minha alma, se eu quiser.
Então, é livre-arbítrio. Mas nós temos que ter cuidado com aqueles que estão fracos na fé. Nós temos que ter mais cautela ao abrir da boca para estar falando. Pastor, mas tem dia que não tem como, tem momento que cansa a gente, eu sei. Se você se sentiu cansado naquele momento, não abra a tua boca. Fique em paz. Ore, entregue ao Senhor. Tá? Se você sentiu que é teimosia, deixe, entregue ao Senhor. Não questione. Porque a peleja já não é sua, a peleja é sempre de Deus. Deus mandou você orientar, você orientou. Aí agora, se Deus falou que você orientou e não quis te ouvir, aí agora não é mais com você. Você já fez sua parte. Fique em paz. Então, o que vemos? O que é enfermos na fé, ou fracos na fé? São aquelas pessoas que não têm mesmo o pleno conhecimento da verdade. Não têm conhecimento da verdade. Que não têm o pleno conhecimento dessa verdade, apesar de buscarem conhecer o Senhor, ainda estão vagueando. Eles tentam buscar o Senhor Jesus, mas ainda estão vagueando entre Jesus e uma religião, uma crença qualquer. Se você não focar em Jesus, é difícil. Placas de igreja não vai salvar ninguém. É muito bom ir para o ministério, reunir com os irmãos e entrar em oração, ouvir a palavra. Mas, pelo amor de Deus, tira essa religiosidade da placa da igreja de você. Venha para aqui, ó. Venha para aqui. Que eu te garanto que nos momentos da sua enfermidade de fé, aqui vai te fortalecer. Então, tudo isso é para o nosso bem. E que se encontra essa palavra. Cabe àquele que está forte na fé ajudar os fracos a carregar essas suas cargas. E não devemos agradar a nós mesmos. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Não devemos agradar a nós mesmos. Vamos ajudar aqueles que estão fracos na fé a carregar as suas cargas. Mas tem pessoas, tem irmãos que falam assim, de carga basta a minha. Nossa, que tanta hipocrisia, que tanto orgulho. Se você não quer ajudar a carregar essa carga, não abra a boca, não blasfeme com essa boca. Basta o pecado que você já vai pecar pensando. Não abre a boca. Amém? Então, eis a questão. Porque a carregar as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Palavra do Senhor Jesus. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Nós devemos agradar o nosso irmão para que ele venha crescer também na fé. Houve um momento de queda, de fraqueza. Houve um momento. Então, cabe a nós estar agradando, sabe? Cabe a nós estar, buscando, ajudando, para que ele venha se fortalecer. Porque você tem uma chama, por mais que você está fraco na fé, tem uma chama dentro de você. O Senhor Jesus Cristo não desiste de você. Esta é que é a verdade. O Salmo 4, versos 1, vamos fazer aqui algo com versículos que venham nos fortalecer, que venham nos ajudar, para você que está precisando e que precisa meditar nas Escrituras, buscar aonde o Salmo 4, versículo 1, ouve em mim quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Não precisa muita coisa, não. Não precisa ler a Bíblia toda, não. Não precisa você ler o Salmo todo, não. Vem aqui neste Salmo 4, pega esse versículo, nesse momento de fraqueza, nesse momento que você está se sentindo a cabeça assim um pouco, sabe? Meu Deus, Senhor, tens misericórdia de mim. Pega aqui o Salmo 4, ouve em mim,
Quando eu clamo, oh Deus da minha justiça, o Senhor é o Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração, Senhor, ouve a minha oração. Tens misericórdia de mim. Um versículo e um salmo te refrigera a alma. Um versículo e um salmo te refrigera a alma. Então, tudo isso são situações que nós temos que buscar esse fortalecimento espiritual. E aonde é que nós vamos encontrar? Primeiro, em Jesus Cristo. E o que ele deixou para nós? Está buscando. Aqui, ó. Na palavra. E aqui tem toda a medicação que você precisa para fortalecimento espiritual de você. Para você não ser fraco na fé. Não ficar enfermo na fé. Eis a questão. Mas aí vem aqui, 1 Pedro, verso 8 e 9, ao qual, não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora mais, crendo, vós alegreis com gozo, olha só, inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. É forte, né, irmãos? Isso é 1 Pedro, né? Se encontra aqui em 1 Pedro. Se você está em casa, se você está tendo um tempo de estar escrevendo, escreva, leia. Sabe? Não deixa a tua mente ficar poluída. Nós sofremos muito com esse campo de batalha mental que nós temos, esse cérebro, que é um campo de batalha. São muitos filmes que passam. Venha para a palavra, que vai te ajudar você, sabe? E jogando por lixo, sabe? Esses pensamentos. Mas quando Pedro fala desta forma, ao qual não havendo visto a mais, o Senhor Jesus Cristo, no qual não o vendo agora, mas crendo, no qual não vendo, mas agora crendo, crer no Senhor Jesus Cristo, vos alegreis com gozo, crer no Senhor Jesus Cristo e vos alegreis com gozo. Vamos nos alegrar no Senhor Jesus Cristo, infável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, porque crendo nele, nós vamos ter a nossa fé em Cristo, a salvação das nossas almas. Glória a Deus. A salvação das nossas almas. Aleluia. Salmo 55, versos 22. Salmo 55, versos 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu vou aqui no Salmo 55, pego o versículo 22. Não precisa nem ler o Salmo todo. Se você não está com essa vontade de ler, está enfraquecido na fé, mas lembre da Bíblia, lembre desse livro, desse manual. E pegue e faça isso. Leia, faça isso, medite, lance o teu cuidado sobre o Senhor. Pode lançar o teu cuidado sobre o Senhor. E ele te sustentará. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Deus não permite que o justo dele seja abalado nesse momento de angústia, nesse momento de fraqueza, de tristeza, nesse momento aonde você está fraco, mas também você que está forte, sendo agora fortalecido na fé, que está forte, tenha tolerância com aquele que está fraco. Às vezes está aqui sentado junto de você, lado a lado. Aqui um exemplo, se é um casal, ou se é um filho, está sentado lado a lado agora, tem alguém, está fraco, que não está tendo coragem nem de pegar na Bíblia para ler, pegue a Bíblia, leia um versículo para ele.
Fala para ele daquele versículo, fala para ele desse versículo, lança o teu cuidado sobre o Senhor, minha amada, meu amado, e ele te sustentará e nunca vai permitir que o justo seja abalado. Ele nunca permite que o justo seja abalado, você jamais será abalado, porque Deus é contigo, meu amado. Deus é contigo, minha amada. Jesus te ama. Fica em paz, no mundo tereis aflições. É assim mesmo, hoje, chorando hoje à noite, mas logo pela manhã vem a alegria. É assim, até para expressar temos que ter cuidado no expressar, no falar. Existe existe em nós uma forma de nós estar dominando o nosso vocal, a nossa voz. Existe aquele momento em que, vamos lá, depois vamos cá, é um domínio de voz. Porque não é falar, é como fala. Então tem para tudo a este momento. Amém? Eis a questão. E aqui, o que Isaías 40 nos fala, irmãos? Eu gosto muito desse versículo. Isaías 40 nos fala, lá no versículo de 29 a 31. Leia, está aqui para você, meu irmão, para que nós possamos estar fortalecidos na fé, para que nós possamos buscar mais, e para que nós que estamos fortalecidos na fé tenha tolerância com aqueles que estão caídos, que estão enfermos. Sente essa dor dessa pessoa, sente dor, aprende a sentir a dor do próximo. Se você não sente a dor do próximo, você ainda está faltando alguma coisa de Deus em você. Quando nós não sentimos a dor do próximo, ainda está faltando algo de Deus em nós. Ainda está faltando. Sabe? Ainda que nós estamos vivendo em um mundo desigual, um mundo do jeito que está aí. Pastor, é verdade. Muitos nos menosprezando a gente. Muito xingamento. Sabe, pastor? Sim. Fica em paz. Fica em paz. Mas se eu aqui não sentir a tua dor, algo em mim está faltando, de Deus. Sabe? Porque o ser humano que sente a dor do próximo, ele tem Deus nele. E quando a gente não sente a dor do próximo, ainda está faltando algo de Deus em nós. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você não tem essa sensibilidade de conhecer, de sentir a dor do próximo, você pode ter certeza que está faltando Deus em você. E Isaías nos fala do verso 29 até o 31, dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Dá esforço ao cansado, multiplique as forças ao que não tem nenhum vigor. Pai, dá força ao cansado, multiplique as forças ao que não tem nenhum vigor. O verso 30 nos fala, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Até os jovens, Até os jovens se cansaram e se fatigarão. Sabe? Mas os mancebos certamente cairão. Nós temos que ter cuidado. Aí vem o verso 31 que diz, mas os que esperam, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nossa, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espera no Senhor. A todos aqueles que esperam no Senhor são como águias. Nós temos que ser como águias. Sabe, nós temos que ser forte. Nós temos que buscar, esperar no Senhor. Temos que parar
desse negócio de vapo, eu falo, tá cheio de crente vapo. Pastor, o que é isso, crente vapo? É aquele que ele acorda já 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, nem orar tá orando mais. Tá pensando de ir já pro trabalho, chega de noite, ele não tem tempo de pegar a Bíblia para ler, meditar. Ele não vai à igreja, ao ministério, cultuar com os irmãos. É de domingo a domingo fazendo isso. Ei, que crente é você? Então você não conhece a palavra que Deus fala, né? O que Deus fala? Buscar primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos acrescentareis. Tá com medo de quê? Tá com medo de quê? Você já viu o servo de Deus mendigar o pão? Ei, para com isso. Eu vivi essa vida. Não tenho um pingo de voltar para lá. Não tenho um pingo de vontade de voltar. Eis a questão. E quando se fala, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Amo as águias. A águia, eu me identifico muito com as águias. A águia, ela, além de ser solitária ali, em paz, mas ela é muito tranquila, uma visão enorme, tem uma visão enorme. E quando quer se renovar, ela vai solitariamente, lá para cima do penhasco. E lá ela fica até se renova. Assim tem que ser eu, tem que ser você. Quer se renovar? Faça como as águias. Venha para aqui, ó, caladinho, quietinho, seja no teu quarto, seja aqui na mesa, sabe, no teu escritório. Venha para aqui, ó, tira uma palavra, começa a meditar e faça como as águias, se renove. Amém? E para finalizarmos, que se encontra aqui em 2 Coríntios, né? 12, capítulo 12, no verso 9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso está em Coríntios, sabe? É muito forte. O apóstolo Paulo, Deus usava muito o apóstolo Paulo depois que resgatou ele, né? Saulo, Saulo, que tu me persegue. Eu costumo dizer que a convenção igual a minha só havia do apóstolo Paulo. Só havia, mas ele se converteu primeiro que o senhor, quer saber? Falo que conversão igual a minha. A minha conversão foi típica do apóstolo Paulo. Porém, o apóstolo Paulo foi mais ruinzinho do que eu um pouco antes da sua conversão, né? Mas eu também persegui crentes, sabe? Então, quando ele fala, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus, Paulo orou 3 vezes a Deus contra o espinho na carne. E Deus disse, a minha graça te basta, Paulo. Só que se nós aprofundarmos melhor dentro da história, a gente vai ver qual era o espinho de Paulo. Não está bem claro na Bíblia, mas era orgulho. Era um egocentrismo que ele carregava dentro dele. Porque Paulo era um cidadão que ele, na verdade, ele não aceitava um não de ninguém. Era o cara que mandava e desmandava, que batia, que matava, que fazia, acontecia. Mas no dia que ele foi resgatado, que o Senhor Jesus, a caminho de Damasco, né, apareceu a ele, e ali veio a conversão de Paulo. Então veio ali um espinho de Satanás para esbofetear. Deus deixou. E ele morreu com esse espinho. Mas ele fala que era para poder ele não vangloriar ele mesmo, não se orgulhar na hora que Deus está usando ele. Amém? Para ele poder falar das coisas do reino do céu. E não precisar ele achar que é ele, o egocentrismo dele. Porque
O ser humano é dotado de orgulho. Você vê que é muito difícil pregar, né, contra o orgulho. Ninguém quer falar do orgulho, né, que carrega dentro de si. Tem que falar e tem que orar em cima disso, viu? Pensa aí, é cruel. É cruel mesmo, nós temos que ter muito cuidado. Então, quando ele fala dessa forma, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Na minha fraqueza, eu me gloriarei, para que em mim venha o poder de Cristo. E aí ele vai, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Porque quando estou fraco, então sou forte. Você, neste momento que está se sentindo fraco, fique em paz. Se sinta forte. É na fraqueza que nós temos que se sentir forte. E você que está forte na fé, tenha tolerância para com os fracos, para com aqueles que estão enfermos. Faça uma reflexão sobre isso. Visite hoje mesmo aquele abençoado ou aquela abençoada que não foi mais à igreja cultuar com você, que falava tanto do amor de Deus, deu uma parada, uma esfriada. Vai lá, visite. Às vezes, é ser humano, às vezes está assim, ó, cheio. A gente precisa, sim. A gente precisa desse afago. Não podemos deixar isso acabar em nós. Precisamos sentir a dor do próximo. Você está forte? Então tenha tolerância para com os fracos na fé. E você está fraco, seja como o apóstolo Paulo. É na fraqueza que aí me sinto forte. O poder de Cristo se aperfeiçoa em mim. Que o nosso bom Deus, nossa infinita bondade, venha agora te fortalecer espiritualmente. Venha agora te fortalecer na fé. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, assim como eu peço para mim, Pai, que o teu poder se aperfeiçoa na minha pessoa, para que eu me permaneça forte no Senhor. Quando estou fraco, aí é que estou forte. Em nome de Jesus, para todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um. Vá lá, deixa o seu comentário. Evangelista Dalmo Pereira, orando por você.